Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Marcos e esse vídeo vai ser aquele vídeo que eu respondo algumas perguntas. E eu estou pensando em começar a fazer isso semanalmente. Então, ao invés de 2 vídeos, passariam a ser 3 vídeos por semana. Os 2 vídeos que eu faço, esse modelo de vídeo aí vai continuar. A única diferença será esse vídeo respondendo perguntas, porque eu ando recebendo perguntas demais. Se você achou isso interessante, se você acha que é legal ou não esse formato, deixa aqui embaixo nos comentários falando se você acha que vai ser legal, continue fazendo ou não, faz só quando tiver muitas perguntas. E olha que eu tenho pergunta pra caramba, acho que dá pra fazer aí uns 15 vídeos de perguntas. Então, coloque embaixo nos comentários falando o que você acha. Essas perguntas que eu vou responder foram feitas pelo Instagram e pelo YouTube. Então, se você tem alguma dúvida e quer fazer alguma pergunta, toda terça-feira eu vou fazer um stories só para poder registrar as perguntas. Os vídeos passarão a ser terça, quinta e sábado. Então, esse vídeo provavelmente irá quinta-feira ou sábado ao ar. Então, vai ser os vídeos aí que eu vou responder pergunta. Vamos ver como vai ser essa história, essas perguntas aí, que eu vou acertando isso aí e pode deixar que eu vou avisar. Então as perguntas preferencialmente serem feitas no meu Instagram, então vai estar lá no meu Stories toda terça-feira. Terça-feira, então, se você tem dúvida, coloca no Stories. Ou nesse vídeo aqui no YouTube. Eu já vou avisar antes que, dependendo do volume de perguntas, eu não vou conseguir fazer um vídeo só, porque eu já tenho algumas perguntas para poder responder. Então, tá? E essas perguntas eu seleciono também. Tem algumas perguntas lá que nem tem como eu responder aqui. Eu acho que se a pessoa tiver um pouquinho mais de bom senso, eu acho que não faria, tá? Então, né, são todas as perguntas que eu vou responder. Logicamente, as perguntas mais pertinentes. Então, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta, nesse vídeo, eu não vou falar o nome de quem fez. Se vocês acham que é legal falar, que é legal informar, vocês deixam aqui embaixo também na descrição que eu vou passar a fazer isso. Então, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é sobre o vírus HTLV. E a pergunta é sobre o vírus, os sintomas, como que ele é descoberto, como que ele é transmitido e o que ele pode causar. Então esse vírus HTLV é o vírus linfotrópico das células T humanas. Essa sigla HTLV é em inglês. E esse vírus ele se divide em 2 tipos de vírus, o HTLV1 e o HTLV2. Esses vírus eles infectam os linfócitos humanos. E o que são esses linfócitos? Esses linfócitos são as células de defesa do corpo humano. Então eles são os glóbulos brancos. Sempre que você tem alguma infecção, são esses glóbulos brancos que vão lá defender o seu organismo. Então esse vírus, ele ataca essas células de defesa. Esse vírus pertence à mesma família do vírus da AIDS. Ele não é o vírus da AIDS, mas ele pertence à mesma família, que é a Retroviridae. E esse vírus tem um problema muito grave, porque ele não causa nem sintomas e nem doenças. Então ele é muito difícil de ser descoberto e de se tratar. Geralmente vai se tratar quando ele aparece. Então que tipo de doença esse vírus, o HTLV, pode causar? O HTLV1 ele pode causar problemas aí hematológicos, então problemas no sangue, e ele vai depender também, o tipo de doença vai ser aonde esse vírus estiver. Se o vírus causar a paraparesia espástica, a pessoa pode perder força aí em alguns membros, pode ter dificuldade em movimentar, dificuldade em andar e pode ser que tenha que vir a usar uma cadeira de rodas. Se o problema for hematológico, um problema no sangue, ele pode causar febre, ele pode causar leucemia, que é o câncer no sangue, ele pode causar anemia, ele pode causar várias coisas aí relacionadas ao sangue. Então, no caso da leucemia, vai se tratar como se fosse, né, um câncer. A leucemia é um câncer, né? Então vai se tratar como trata um câncer, tem que fazer aí quimioterapia, pode ter que fazer também um transplante de medula óssea. Mas fazendo isso, provavelmente vai resolver esse problema. E além disso, que eu acabei de falar, esse vírus pode causar também uveíte, dermatite,
poliomielite, periartrite. Esses são alguns exemplos, então vai depender da onde esse vírus estiver alojado. Então tem esse problema, ele pode causar várias coisas diferentes. O HTLV2, até o momento, ele não é associado a nenhum tipo de infecção, mas ele pode causar sintomas semelhantes ao HTLV1. E como é que se transmite esse vírus? Esse vírus ele é transmitido igual o vírus da AIDS. Então, através de relações sexuais desprotegidas, compartilhamento aí de pérfuro cortantes. Então, se você tem um barbeador, se você usa uma agulha e outra pessoa usa essa mesma agulha e você está infectado com esse vírus, a outra pessoa pode ser que pegue também. E tem pessoas que têm o HTLV e não tem nem sintomas nem doença nenhuma. Então ele passa o resto da vida, às vezes, com o vírus, mas sem ter nenhum tipo de sintoma ou doença. Como é que a gente sabe que eu tenho esse vírus? Esse vírus, geralmente ele é descoberto depois que você tem uma infecção, que o médico está com alguma dúvida do seu sistema imunológico, então ele pede um exame específico. Ele sendo detectado, eles pegam uma outra amostra do vírus e faz um outro tipo de exame para poder tirar a prova e ter certeza que você está realmente com esse vírus. Fora isso, não tem muito o que fazer. Depois que você adquire esse vírus, você vai passar o resto da sua vida com esse vírus. Então, o melhor é se proteger, assim como o vírus do HIV. Agora vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é sobre o pneu da cadeira de rodas. A pergunta é: até quantas libras de pressão eu posso colocar no pneu da minha cadeira de rodas? Isso depende do tipo de pneu que tem a sua cadeira de rodas. Se a sua cadeira de rodas tem um pneu de alta pressão, provavelmente esses pneus eles aguentam aí 100, 115 libras aí tranquilamente. Isso se ele for de alta pressão. Agora, se ele for um pneu comum, não é bom exceder aí os 60, 70 libras. Agora, todo pneu tem na lateral lá falando a quantidade máxima de pressão que ele aguenta. Então ele vai estar lá, por exemplo, esse pneu aguenta 145 PSI, que é a mesma coisa, 145 libras. Então, esse pneu aguenta até 80 PSI. Então vai depender do tipo de pneu da sua cadeira. Então, antes de calibrar, você dá uma olhada e vê qual que é a pressão máxima que o seu pneu aguenta. Não adianta também, se você tem uma roda de plástico, que eu já vi isso acontecer, e se você tem um pneu que aguenta 145, se você colocar 145 libras de pressão num pneu, num aro de plástico, é claro que esse aro não vai estar preparado para aguentar uma pressão tão grande e a sua roda vai quebrar. Então, prevalece também um pouco o bom senso. Então vamos agora para a próxima pergunta. A próxima pergunta é sobre o encosto da cadeira de rodas. A pergunta é a seguinte: o encosto da cadeira de rodas rígido realmente é necessário? Ele muda bastante a nossa postura mesmo? No meu ver, depois que eu utilizei o encosto normal e hoje utilizo o encosto rígido, ele é realmente necessário? Não é necessário. A não ser que você tenha que usar aqueles encostos rígidos feito especificamente para você, se você tem alguma escoliose, se você tem algum problema aí na sua coluna que você necessita de ter um encosto aí que te apoie lateralmente. Nesse caso, sim, ele é muito importante e praticamente obrigatório. Se esse não for o caso, não, ele não é obrigatório, tanto que tem um monte de gente aí, na verdade, a grande maioria dos cadeirantes que eu conheço não tem encosto rígido e não tem nenhum problema a mais por causa disso. Agora, o encosto rígido, ele te deixa numa melhor posição. Isso é uma verdade. Eu fico muito mais bem sentado e apoiado com o encosto rígido. Então, nesse ponto, o encosto rígido tem essa vantagenzinha aí. E com isso, ao longo do dia, eu me sinto mais descansado com o encosto rígido. Então, aí uma vantagem aí para o encosto rígido. Vamos para a próxima pergunta, que também é relacionada à cadeira de rodas. Como eu devo regular o apoio de pé da minha cadeira de rodas? O apoio de pé, então, é aquele apoio
que você deixa seu pé descansando em cima dele. Esse que é o apoio de pé. Em algumas cadeiras você tem aí essa regulagem do apoio de pé. E como é que você deve regular esse apoio de pé? Você sentado na cadeira, a sua perna ela não pode ficar num ângulo muito elevado. Se o assento da sua cadeira é plano, então ele está ali a 0 graus, a sua perna tem que ficar a 0 graus com o seu pé encostado no descanso de pé. Lembrando que se você passa a maior parte do dia calçado de tênis, você deve regular esse encosto de pé com tênis. Caso você esteja sem tênis, coloque um chinelo, porque sua perna vai ficar um pouquinho para baixo. Agora, se você tem o assento da sua cadeira um pouquinho inclinado, a sua perna tem que seguir essa inclinação do assento da sua cadeira. Então, sua perna vai ficar um pouquinho inclinada, seguindo o assento da cadeira, e depois vai descer em um ângulo um pouquinho menor que 90 graus, e seu pé vai ficar descansando em cima do apoio de pé. Então, sempre sua perna deve seguir aí a inclinação do assento. E essa que é a posição correta de ficar aí o apoio de pé da sua cadeira. O vídeo de hoje é esse, espero que você tenha gostado, aí dessas respostas. Espero que essas respostas sejam pelo menos de algum de vocês aí. E o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado dessas respostas aí que eu dei essas perguntas. E o vídeo de hoje é esse, eu espero que você tenha gostado. Então não se esqueça, dá aquele joinha aí nesse vídeo se você gostou, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, deixa aqui embaixo na descrição a sua pergunta e não se esqueça, toda quinta-feira eu vou deixar no Stories, no meu Instagram, para você deixar uma pergunta para eu responder no vídeo aqui no YouTube. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.